Juízes, capítulo 7, que tem a história muito interessante de um homem de Deus chamado Gideão. A gente pode dizer que era um homem comum, mas tem uma coisa que eu creio que Deus escolheu Gideão para poder libertar o povo daquela época de um exército muito grande, muito poderoso, que era dos Medianitas, uma nação que estava, uma superpotência na época, perto de Israel. E o Senhor então chama esse homem que estava lá escondendo comida, né, lavrando ali a colheita e escondendo a comida, porque os medianitas eles vinham e saqueavam tudo que eles tinham. E conta que então houve uma aparição, houve algo sobrenatural, um anjo do Senhor apareceu ali e falou assim: o Senhor é contigo, homem valente. Ele chamou já Gideão de homem corajoso, homem valente. E ele não se acha digno de ser chamado ali para fazer algo por Israel. Mas o Senhor o escolhe, fala assim: você vai, eu vou ser contigo, eu vou estar com você. E assim o Senhor está falando para nós hoje: o Senhor está contigo, o Senhor está com você. Ainda pede um sinal para o Senhor, se o Senhor mesmo ia ajudá-lo nessa batalha. Ele antes derruba altares, derruba Baal, que era uma torre, um poste ídolo enorme que tinha na casa do seu pai. E aí ele fica sendo chamado de Jerubaal, que é derruba Baal, né? Aquele que faz cair o deus Baal. Dá o sinal para ele, né? Quando ele põe aquela lã e pede para o Senhor no dia seguinte, está molhada só a lã e o resto seco. Depois no outro dia ele pede ao contrário, que a lã fique seca e o resto molhado. E assim vai. E o Senhor então mostra: olha, você mesmo, não tenha dúvidas, eu vou estar com você. Muitos soldados, muitos guerreiros se juntam para lutar com Gideão. Se você vencer essa guerra com essas 20 mil pessoas, 22 mil pessoas, você vai dizer que é o seu braço que venceu isso. É muita gente. Então, faz o filtro, né? Manda embora aqueles que estão tímidos. E é interessante porque a gente vai lá para Deuteronômio, lá para o começo, e havia uma lei que está lá em Deuteronômio 20, verso 8, que eu achei interessante. Haviam leis para a guerra, havia alguns regulamentos. Então, se a pessoa ia casar, por exemplo, ou tinha casado novinho, né, no casamento, não vai para a guerra. Se você comprou um terreno, você está lá começando o cultivo desse terreno, não vai para a guerra. Então, tinha algumas regras que eles tinham assim, alguns direitos e alguns deveres para entrar na guerra. Se alguém estava com medo, se alguém não tinha coragem, volte para sua casa e não desanime os seus irmãos israelitas. Gideão fez exatamente isso. Ele chamou todo aquele exército, todos aqueles 20 e tantas mil pessoas e falou assim: quem está tímido, quem está com medo, volte para casa. Ficaram, sabe só quantos? 10 mil. Mesmo assim, o Senhor fala assim: é muita gente, ainda continua muita gente. Faz o seguinte, Gideão, vocês vão para o rio, chama eles para beber água, e você vai colocar à parte aqueles que vão pegar água com as suas mãos e lamber a água. Você põe à parte esses aí, porque esses é que vão lutar com você. Então, eles começaram a filtrar aquele monte de soldados, guerreiros, e só 300 soldados é que pegaram aquela água ali e começaram a beber, né? Como que vigilantes, né? Eles não abaixavam a cabeça praticamente, eles punham ali a água para lamber aquela água da mão. E aí então Gideão, ele desce com o seu servo no meio ali, né? No começo ali da noite, e ele ouve uma conversa, ele desce ali no acampamento dos inimigos, dos medianitas, e ele começa a escutar que um está contando um sonho para o outro.
Então essa pessoa que está contando o sonho fala assim: nossa, eu sonhei que um pão de cevada caía sobre a tenda do nosso comandante, derrubava, ela virava de cabeça para baixo. Aí o outro falava assim: ah, isso aí nada mais é do que o Gideão, que vai acabar com a gente. Então vocês imaginam, Gideão escuta essa conversa, esse sonho, essa interpretação, e o ânimo que ele recebe então para finalmente então fazer essa batalha. Ele sobe, ele volta ali onde eles estão acampados, ele divide aqueles 300 soldados de 100 em 100 em cada parte ali, acho que das colinas ali daquele lugar, em volta ali do acampamento dos inimigos. Mas havia uma estratégia que Deus tinha dado, e essa estratégia foi vital para eles vencerem. Olha só, eles tinham que ter uma trombeta, um chofar. Na outra mão, eles tinham um cântaro com uma tocha para iluminar ali a noite. E é claro, né? Estavam armados, tinham a espada. Mas nesse primeiro momento, quando Gideão, então, falasse, olha, agora, né? Ele ia... todos tinham que tocar o chofar, quebrar o cântaro, pegar a tocha e já ficarem ali com a arma em punho. Nós entendemos que naquele barulho todo, naquelas luzes, imagina no meio da escuridão, o exército inimigo só escuta aquele estrondo, aquelas buzinas tocando, aquele chofar tocando, e de repente eles quebram aquele vaso, então aquilo devia estar ecoando, não sei, né? A gente imagina como deve ter reverberado aquele barulho. E os medianitas começaram a ficar desbaratados, um começou a matar o outro, e assim então eles se encorajaram e foram atrás e ganharam aquela guerra. Depois vieram os outros que tinham ficado no acampamento lá mais para trás, e eles venceram toda aquela guerra. A gente se acha tão pequeno, tão fraco, tão inútil, mas o Senhor, Ele vê em você um potencial, Ele vê em você algo tão tremendo, e Ele sabe que você sozinho, claro, não vai fazer isso. Obediente a Ele, quantas guerras você não vai vencer? Quantas guerras que você achava que eram tão poderosas não vão ser ganhas assim com a presença de Deus, com esse Deus que não nos deixa nunca. Aquilo que você tem passado, ou aquilo que você ainda pode passar, as lutas ainda que você precisa vencer, que o Senhor quer achar em você uma coragem. O Senhor quer achar em você essa valentia, essa ousadia de você se dispor. Mesmo você falando assim, Senhor, eu não tenho nada, eu não sei. Mas o Senhor pode em você, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o nosso versículo-chave, né? Que a gente sempre fala no final dos nossos cultos, mas a gente está falando agora no começo. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Verso 17, 18, diz assim: se você disser no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como eu poderei lançar fora? Delas não tenha temor. Você não deve se esquecer que o Senhor teu Deus é aquele que te fez sair do Egito. Então, o Senhor sempre quer que você esteja aí com a sua memória com coisas que você já venceu. Quantas coisas você já venceu? Quantos testemunhos na sua vida que você já passou? Quantas lutas que você já não passou e o Senhor te deu vitória, e o Senhor te colocou num lugar protegido, o Senhor te deu realmente a graça dele. Então procura lembrar disso, sempre que você estiver numa outra luta, põe na sua memória aquilo que pode dar esperança, porque é isso que vai te fazer ter mais coragem. E eu lembro sempre disso porque aconteceu bem num dia que a gente recebeu uma má notícia, e eu tinha acabado de ler aquele versículo antes do telefone tocar.
O meu coração não se atemoriza de más notícias, está firme em Deus. Porque não é que nós estamos imunes, não estamos imunes. Pessoas do Senhor podem pegar Covid, pessoas do Senhor podem morrer, pessoas do Senhor podem ser assaltadas, e aí vai. Não é porque a gente tem o Senhor que a gente está imune aos problemas. Mas, ainda que a gente enfrente, e ainda que a gente chegue à morte, o Senhor está conosco. Isso é tão importante da gente ter essas promessas gravadas dentro de nós, né? Lapidadas mesmo, que isso é um escudo para qualquer tipo de medo. Nós temos que lançar fora o medo, né? O amor. A palavra de Deus fala que o amor lança fora o medo. Sabe por quê? O poder maior, a autoridade que você tem é o amor. Isso não há nada que possa contra o amor, porque Deus é amor. Essa lei de guerra aqui, que a pessoa tímida, a pessoa que tinha medo, tinha que voltar para sua casa, é uma lei que continua vigorando nas nossas batalhas que a gente vive hoje. Né? Não contamine os outros e não se deixe contaminar por qualquer tipo de medo. Seja firme, seja corajoso. O Senhor quer encontrar em você essa ousadia, em nome de Jesus. Que o único temor que a gente deve ter é o temor ao Senhor. Esse sim, esse você deve ter. Porque o temor do Senhor é o princípio Da sabedoria. Da sabedoria. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? Juntamente com ele. Então, ele vai dar o que você precisa e juntamente com ele. Não nos dará todas as coisas de graça? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Por amor de ti, enfrentamos a morte, enfrentamos o Covid, enfrentamos pandemia, enfrentamos a violência nas ruas, enfrentamos tudo. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha aí o amor que vence tudo. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente tem que lançar fora esse medo, viver em pânico, viver inseguro. É o pior vírus que existe na face da terra. Nós precisamos nos render ao Senhor e pedir amor. Esse é o poder mais sobrenatural realmente que vai vencer todas as coisas, incluindo a hora da morte, que chega para todos, mas que nós vamos vencer com o Senhor, porque estamos com Ele. Estamos com Ele, e até nessa hora Ele está. Né? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus esteja te abençoando, então. E fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.